Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur Jatobá, eu sou neurologista e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar melhor sobre a pregabalina, que é uma medicação que tem características muito interessantes que podem ajudar no tratamento de vários sintomas. Então vamos para o vídeo para a gente entender melhor como essa medicação funciona. Então, para começar, precisa a gente entender como que a pregabalina funciona. Ela é da classe de anticonvulsivante ou antineurálgico. Ela se liga principalmente a canais de cálcio e voltagem dependente, na subunidade alfa 2. Então, ela é totalmente diferente de outras medicações que a gente tem comentado aqui no nosso canal, como os antidepressivos, que atuam principalmente nas vias de serotonina, dopamina, noradrenalina. Então, a pregabalina age mais em canais de cálcio. E ela é estruturalmente semelhante ao neurotransmissor GABA, apesar de ela não se ligar aos receptores GABA. Ou seja, ela não é, então, como os benzodiazepínicos, como o Rivotril, como o Frontal. Tá? Então, é uma medicação que não causa dependência como os benzodiazepínicos. Então, só isso já é uma grande vantagem dessa medicação. Entre as principais indicações da pregabalina, a gente pode citar, primeiramente, a epilepsia, porque ela é um anticonvulsivante. Apesar de não ser uma medicação de primeira linha no tratamento da epilepsia, ou seja, o paciente tem uma epilepsia, ele não começa usando a pregabalina. Geralmente usa outro remédio, como a carbamazepina, o Idantal, que é a fenitoína, o levetiracetam, e muitas vezes é necessário associar uma segunda droga. Nesse caso, a pregabalina pode ser associada. Outra indicação importante do uso da pregabalina é a dor neuropática. Então, dores relacionadas aos nervos. Então, aquele paciente que tem dor nos pés relacionados à diabetes, a neuropatia diabética, a neuralgia pós-herpética, o paciente que tem o vírus da herpes e começa a ter dor relacionada a esse vírus. Pacientes que têm dores nas costas, dor na coluna que irradia para a perna. Então, essa medicação pode ajudar nesses tipos de dor por alteração nos nervos. É bastante usada também no transtorno de ansiedade generalizada, em pacientes que têm fibromialgia e têm dores no corpo, no transtorno do pânico, no transtorno de ansiedade social e também na insônia. Apesar de a gente não ver isso em bula, é uma medicação que pode causar sonolência, muitas vezes é associada no tratamento da insônia, principalmente nos pacientes ansiosos, que apresentam dores crônicas. Pode ser uma medicação que ajuda bastante esses pacientes. A pregabalina é vendida em comprimidos de 50, 75 e 150 miligramas. A dose usual varia de 75 a 600 miligramas ao dia, que é considerada a dose máxima. Geralmente, a dose que a gente tenta chegar nos pacientes é de 150 miligramas e vai ajustando de acordo com a necessidade. É uma medicação que é usada de 2 a 3 vezes ao dia. O efeito geralmente é melhor quando a dose é dividida. A maioria dos pacientes usam 2 vezes ao dia. E os nomes comerciais mais comuns incluem Ápice, Dorene, Glia, Incite, Conduz, Limiar, Lírica, Prebictal, Prefis, Proleptol, entre vários outros. Agora, uma coisa importante em relação à pregabalina que eu queria comentar nesse vídeo são as vantagens. É uma medicação que é bem tolerada, geralmente tem poucos efeitos colaterais. Quando os pacientes apresentam efeitos colaterais, geralmente são nos primeiros dias, mas isso tende a melhorar. É uma medicação que tem um rápido efeito de ação. Enquanto alguns antidepressivos demoram de 2 a 4 semanas para mostrar algum efeito para o paciente, a pregabalina geralmente tem um efeito na primeira semana. Então, os pacientes com dor neuropática, geralmente após alguns dias de uso, já tem uma resposta boa. O paciente com ansiedade também já tem uma resposta boa logo na primeira semana de uso. Isso é ótimo porque a grande parte das medicações que tem efeito no cérebro demoram mais a fazer efeito. E tem um ótimo efeito também para a dor neuropática. Então, aquele paciente que tem a neuropatia diabética, neuropatia pós-herpética, dor na coluna lombar que irradia para a perna, geralmente é uma medicação que funciona mais rápido do que outros remédios. Outra grande vantagem da pregabalina, que é uma medicação que tem poucas interações medicamentosas, ou seja, ela não atrapalha o efeito de outros remédios. É uma medicação que é liberada na urina intacta, do mesmo jeito que ela entra no corpo, ela sai, e não tem interação com outros remédios. Isso ajuda bastante no tratamento, principalmente aqueles pacientes que já usam várias medicações. É uma ótima opção para pacientes com ansiedade. Então, por exemplo, o paciente que usa algum inibidor seletivo da recaptação de serotonina e não tem uma resposta tão boa, muitas vezes a gente pode associar a pregabalina e os pacientes têm uma resposta adequada. Ela é mais potente, geralmente mais bem tolerada do que a gabapentina. A gabapentina é outra medicação que é usada para dor neuropática. Ela tem estrutura semelhante à pregabalina, mas a gente precisa geralmente de doses mais altas da gabapentina e o efeito dela geralmente não é tão bom quanto o da pregabalina. E ela pode ser usada também para ajudar no tratamento da insônia. Como eu falei, não é uma medicação que é usada primariamente no tratamento da insônia, mas como tem um efeito sedativo,
pode ajudar os pacientes, principalmente aqueles que são muito ansiosos, que têm fibromialgia e têm insônia, a pregabalina pode ser uma boa opção. Agora, em relação às dicas de uso que eu queria comentar com vocês, é que ela tem um melhor efeito quando é usada mais de uma vez ao dia. A posologia geralmente é indicado que o paciente use 2 ou 3 vezes ao dia. A maioria dos pacientes usam 2 vezes ao dia. Caso os pacientes apresentem efeitos colaterais, a gente necessita dividir mais a dose. Então, o paciente que está usando 2 vezes ao dia, se tiver mais efeito colateral, a gente dividindo por 3 vezes ao dia, geralmente a gente consegue diminuir esses efeitos colaterais. Se o paciente tiver muita sedação, está muito sonolento durante o dia, não consegue fazer as atividades como trabalho, como estudo, a tendência é a gente tentar deixar a dose mais alta à noite e a dose mais baixa pela manhã, tá? Ou então até dividir para 2 ou 3 vezes ao dia. E é uma medicação que pode ser usada com ou sem comida, sem nenhum grande problema de absorção ou de efeito relacionado a isso. Entre os efeitos colaterais, eu vou citar alguns aqui para vocês. Os efeitos colaterais geralmente não são muito comuns, a maioria dos pacientes toleram bem essa medicação, mas alguns que quem for tomar deve prestar atenção para ver se sente algum desses efeitos. Alguns são a sedação, que é bastante comum, principalmente nos primeiros dias de tratamento. Isso pode ser um efeito colateral para uns e pode ser até um efeito benéfico para outras pessoas. Alguns pacientes também sentem tonturas, formigamentos, às vezes, nas mãos, nos pés, boca seca, constipação intestinal, ganho de peso pode acontecer, mas não é usual. Mas é importante que os pacientes saibam que, principalmente no tratamento a longo prazo, os pacientes podem ter um ganho de peso. Inchaço nas pernas, uma turbação visual, e alguns pacientes podem apresentar também diminuição de libido e disfunção erétil. Alguns cuidados que eu queria também citar sobre a pregabalina é que ela pode potencializar o efeito sedativo de medicações como opioides, benzodiazepínicos, o álcool. Então, quando o paciente usa a pregabalina e toma algum desses remédios, ela pode ficar bem mais sonolenta do que o normal. Não é uma medicação indicada para mulheres grávidas ou mulheres que estão amamentando, e os pacientes que têm problemas renais necessitam reduzir a dose, já que é uma medicação que ela é eliminada pela urina. E também não é indicado para crianças e adolescentes. Então, de uma maneira geral, essas são as principais indicações da pregabalina, os principais efeitos colaterais. É uma medicação que tem várias vantagens em relação a outros remédios, como alguns antidepressivos. Eu queria trazer essas informações para vocês. Se vocês usam a pregabalina ou conhecem alguém que usem, enviem esse vídeo, por favor. Se inscrevam no nosso canal e deixem um like aqui nesse vídeo. Muito obrigado e até mais.